nosso dia, companheiro. O último dia 31 de maio marcou os 13 anos de uma intervenção federal deflagrada sob o governo Lula, que retirou do controle dos trabalhadores as duas mais importantes e maiores fábricas do movimento das fábricas ocupadas, a Cipla e a Interfibra. No momento em que a pandemia do novo coronavírus vem gerando no Brasil e no mundo fechamento de fábricas e um desemprego em crescimento exponencial, esse assunto ganha uma importância especial. A ocupação de fábrica é um método da classe operária que esteve presente nas maiores crises revolucionárias da história. Mas o que é uma ocupação de fábrica? Por que esse método dos trabalhadores amedronta tanto a burguesia? Como isso se desenvolveu no Brasil durante o governo Lula? O que foi o movimento das fábricas ocupadas? Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas, meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o 9º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. No episódio de hoje nós vamos conversar com Serge Goulart, dirigente da esquerda marxista e da Corrente Marxista Internacional. Serge foi um dos fundadores nos anos 2000 do movimento das fábricas ocupadas, que atuou em 35 fábricas pelo Brasil, influenciou e estabeleceu contato com movimentos de ocupação semelhantes por todo o mundo. Olá, Serge. O prazer é meu, André. Eu agradeço muito o convite para estar aqui no podcast da esquerda marxista. É um prazer falar sobre a questão, a história das fábricas ocupadas no Brasil, porque essa luta foi um motivo de orgulho muito grande para todos os marxistas e é uma história que precisa ser retomada e recontada para toda a juventude, em particular a juventude operária e trabalhadora de hoje, que não conhece essa história. Porque os grandes aparatos, as organizações de esquerda fizeram questão de abafar e de esconder essa história. Então é um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição. É um grande prazer ter você aqui nesse episódio de hoje, camarada. Serge, para iniciar nossa conversa de hoje, como foi o início das ocupações das fábricas? Dá um panorama pra gente do calor desse combate. Em janeiro de 2002, havia acontecido uma greve na Cipla, uma empresa com 1.000 trabalhadores, e na Interfibra, uma empresa coligada que tinham cerca de 200 trabalhadores. E essa greve, abandonada pelo sindicato, foi derrotada. A greve exigia simplesmente pagamento de salário. Eles estavam já há quase um ano numa enorme crise. Eles estavam recebendo 20, 30 reais de salário por semana. E no segundo semestre de 2002, alguns trabalhadores tomaram a iniciativa de procurar os nossos camaradas da esquerda marxista e o camarada Adilson Mariano, que era vereador do PT na Câmara de Joinville. A partir daí, nós, como esquerda marxista, começamos a organizar esses trabalhadores e imediatamente entramos em contato com o sindicato e com os trabalhadores obrigamos o sindicato a fazer assembleia. Mas o sindicato tomou uma posição, pode usar o sindicato para fazer assembleia, reunião, mas a diretoria não vai participar. É uma pelegada imunda, traidora da classe trabalhadora, mas estava com medo da situação. Então nós começamos a realizar assembleias e organizamos uma greve da Cipla e da Interfibra. Essa greve teve adesão total dos trabalhadores, havia 2, 3, meia dúzia de tentativas de furar a greve. Era uma greve combativa com piquete na porta da fábrica, tem descrição desse piquete, filmagem, extraordinária combatividade. E finalmente, em cerca de 10 dias, os patrões jogaram a toalha. Eles tinham destroçado a fábrica, que era uma grande fábrica, chegou a ter 14 mil trabalhadores. Desde que a crise iniciou, eles tinham tomado a decisão de basear os seus lucros não na venda de mercadorias, que eles não estavam conseguindo, mas na pilhagem dos impostos e direitos trabalhistas e etc. dos trabalhadores. Ao final desse dia, eles jogaram e, em discussão com Justiça do Trabalho,
enfim, todas as entidades apoiando o movimento dos trabalhadores, nós propusemos que os patrões entregassem a fábrica e que os trabalhadores iam assumir o controle e a produção na fábrica. Eles relutaram, propuseram que a gente assumisse o controle, mas que eles continuavam verificando os controles da fábrica, ou seja, se mantendo no gabinete da diretoria, e nós, taticamente, naquele momento, aceitamos, desde que o controle total da fábrica, da produção, fosse nosso. Mas esse foi o início das ocupações de fábrica que se estenderam depois pelo Brasil e que chegaram a 35 fábricas ocupadas, dirigidas por milhares de operários. Apesar de ter acontecido em diversos momentos de crise revolucionária, a ocupação de fábrica é um assunto pouco em voga, em grande parte pelo esforço da burguesia de esconder essa história. Por que essa tática amedronta tanto a burguesia? O que ela põe em questão dentro desse modo de produção atual? As ocupações de fábrica no Brasil e no mundo, elas sempre aconteceram em momentos de crise revolucionária ou de situação revolucionária, às vezes mesmo pré-revolucionária. Em 2002, no Brasil, nós tínhamos, na verdade, uma situação pré-revolucionária. As ocupações de fábrica aconteceram na Comuna de Paris, em 1871, na França. A Comuna declarou oficialmente que as fábricas seriam dirigidas pela Comuna, pelos operários da fábrica. Depois aconteceram ocupações de fábrica em larga escala na Revolução Russa de 17, que culminou na tomada do poder pelos trabalhadores, pelos soviets, dirigidos pelos bolcheviques, e que estabeleceu a primeira ditadura do proletariado, ou seja, a democracia operária, o controle coletivo democrático operário da produção e da economia, de forma a botar toda a economia em função dos interesses da classe trabalhadora e dos pobres e oprimidos, e não de os burgueses meia dúzia de privilegiados que, sob a base da força da repressão e da mentira, ou tomaram, ou roubaram, ou mantêm a propriedade privada dos meios de produção. Depois, as ocupações de fábricas se desenvolveram na Alemanha revolucionária de 19 a 23, na Hungria, se desenvolveram na Itália, na região de Turim, largamente, e depois se desenvolveram também durante a Revolução Espanhola. Portanto, não é uma coisa nova. No Brasil, nós tivemos ocupações de fábrica no início do século, na greve geral de 17, em 19, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e assim por diante. As ocupações de fábrica, elas colocam um problema maior para a burguesia. Porque se uma greve geral coloca o problema de quem governa o país diretamente, o problema das ocupações de fábrica, eles trazem, além da questão de quem governa o país, se há uma ocupação de fábrica generalizada no país, não só de quem controla, mas de que os trabalhadores são capazes de controlar a economia sem os parasitas, sem os patrões, sem os capitalistas. E isso é absolutamente insuportável. Então, o medo da burguesia em relação às ocupações é que elas se generalizem nacionalmente e, a partir do controle das fábricas, os trabalhadores ponham as fábricas em produção, provando que não precisam dos patrões. Bom, isso é uma questão que só a Revolução Russa conseguiu levar até o final. Então é um verdadeiro pavor. As ocupações de fábrica no Brasil, 2002, 2003, 2004, 2005, até serem sufocadas, depois eu vou dizer como o Lula fez isso, como a burguesia fez isso junto com ele. Aqui no Brasil, nós estávamos num ponto mais elevado de todas as ocupações de fábrica, exceto a soviética ou a da Comuna, simplesmente porque as nossas ocupações de fábrica não se generalizaram a ponto de colocar nacionalmente o problema. Nós tivemos uma grande expansão das ocupações, falei milhares de operários, 35 fábricas daqui em Pernambuco, Paraná, São Paulo, enfim, a Flasco em São Paulo, mas o fato é que não se generalizou nacionalmente em escala de ameaçar a tomada do poder. No entanto, ela prefigurava, porque nós, desde 2002, tomamos uma atitude de botar em produção essas fábricas. E as fábricas estavam quebradas, sem pagar salário, sem pagar nenhum direito trabalhista ou previdenciário. 2, 3 anos depois, estavam pagando todos os salários, recolhendo direitos trabalhistas e sociais e produzindo e fazendo coisas que as fábricas dirigidas pela burguesia não faziam, como defender o meio ambiente, retirar os resíduos tóxicos que eles tinham amontoado e enterrado no chão da fábrica, e daí para frente.
Nós reduzimos a jornada de trabalho da fábrica, de todos os operários, sem redução de salário, de 48 horas semanais para 30 horas semanais, trabalhando 6 horas de segunda a sexta. Isso era absolutamente insuportável para os patrões, ainda mais nas grandes fábricas que têm lucros fabulosos. Como eles podem explicar isso? Então, na verdade, as ocupações de fábrica e colocá-las sob controle dos trabalhadores e produzindo, mas numa linha de que nós queremos a estatização sob controle dos trabalhadores, o que coloca o problema do poder no país, é insuportável para a burguesia e para todos os reformistas. Foi por isso que Lula, o judiciário e a grande burguesia do Brasil se coligaram para destruir o movimento das fábricas ocupadas. Ok, Sérgio. O movimento das fábricas ocupadas aqui no Brasil teve suas peculiaridades. Quais os avanços que ele conquistou nas questões não apenas trabalhistas, mas ambientais e de moradia? Então, como eu falei, André, nós tivemos pontos muito avançados dessa luta. Um deles, nas questões trabalhistas, eu já falei, é qualquer coisa de espetacular que uma empresa privada, uma fábrica, reduza de 48 horas para 30 horas semanais a jornada de trabalho sem redução salarial. E melhor, nos anos seguintes nós fomos incrementando os salários, recuperando os salários. Portanto, é uma demonstração viva de que a patronal, de que a burguesia e os capitalistas são os ladrões puros do fruto do trabalho da classe operária. Mas há mais questões. Dentro da fábrica nós implantamos ginástica laboral, ampliamos enormemente o atendimento de saúde emergencial dentro da fábrica, treinamos os trabalhadores para não cometer atos que piorassem a sua saúde. Nós incentivamos a arte, a cultura dentro da fábrica com as famílias. Por exemplo, nós patrocinamos atividades com as filhas dos operários do Balé Bolshoi. Nós fizemos exposições de arte dentro da fábrica. E mais, nós encontramos no depósito, como lixo na fábrica, centenas de obras de arte de um pintor e de um escultor extremamente famoso de Joinville, que os patrões tinham usado para comprar obra para descontar no imposto de renda. Nós fizemos exposições, catálogos com essas obras e doamos finalmente, para garantir que isso permanecesse público e aberto, ao Museu de Arte de Joinville. Até hoje está lá. Só que, claro, os burgueses que controlam a prefeitura de Joinville conseguiram meter num depósito em vez de garantir a exposição permanente dessas obras. Mas nós tivemos conquistas ambientais importantes. Nós descobrimos que os patrões, os Batschauer, enterravam os resíduos tóxicos no terreno da fábrica. A fábrica era muito grande. Eles enterravam no terreno da fábrica os resíduos tóxicos, porque é muito caro para se livrar deles. Só que o resíduo tóxico vaza, atinge o lençol freático e envenenava Joinville. Os Batschauer, os proprietários, nem aí, e o poder público também, municipal, estadual e federal, nem aí. Eles não se perguntavam, apesar que todo mundo sabe que esse tipo de fábrica gera resíduo. Nós conseguimos, em um ano, resolver o problema, retirar todos os resíduos enterrados e dar um tratamento legal e ambiental correto para essa montanha de resíduos. De moradia, eu posso dar 2 exemplos que eu creio que são extraordinários. Primeiro, a Flasco, que logo em seguida foi a terceira fábrica que se incorporou ao movimento de fábricas ocupadas, a Cipla, Interfibra, que iniciaram. A Flasco tinha um enorme terreno ao lado da fábrica que não era utilizado, era terreno mantido ali para especulação futura ou para expansão da fábrica. O que nós fizemos com esse terreno? Assembleia dos sem-teto de Sumaré, trabalhadores demitidos. Assembleia, organizamos um projeto arquitetônico de loteamento e fizemos uma cidade operária com doação da Cipla e da Flasco para todos aqueles trabalhadores. Então, todos receberam um lote e depois nós ajudamos a urbanizar. Além de ajudar a urbanizar, organizamos a luta para exigir da prefeitura, do governo do estado, não só a legalização do loteamento, quanto a urbanização efetiva dele. Hoje está lá, do lado da Flasco, todo mundo pode conhecer, uma pequena cidade operária que é fruto direto da luta das fábricas ocupadas. Nós tivemos uma relação importantíssima com o governo da Venezuela.
dirigido pelo Chaves. O Chaves apoiou as ocupações de fábrica efetivamente, politicamente, publicamente e efetivamente enviando matéria-prima quando nos faltava matéria-prima aqui no Brasil. E, em troca, nós fizemos em acordo com ele um projeto e desenvolvemos um projeto a partir dos operários e técnicos da CIPLA e do Movimento de Fábricas Ocupadas, um projeto de construção de casas de plástico. Essas casas chamam Petrocasa. São casas de tipo 70, 80 metros quadrados, completamente seguras, não pega fogo, vem da cor que você quiser. A cor dura até 40 anos sem desbotar e o melhor, você pede a casa hoje, em 15 dias ela está montada e você recebe a chave para ir morar. Como se faz essa casa? Nós projetamos todas as máquinas para fazer o corte e a produção do plástico, um PVC expandido, com um cimento expandido, cujas máquinas foram financiadas e compradas, pagas pelo Chaves, na Alemanha e na Itália. A nossa equipe foi para a Alemanha e para a Itália e disse para os engenheiros italianos e alemães como fazer as máquinas, que máquinas nós queríamos. E eles desenvolviam a máquina e nos entregavam. Essa fábrica começou uma na Venezuela, depois o Chaves pediu para replicar e fez mais 7 que faziam cerca de 15 mil casas por mês, e foi tão extraordinário que Chaves ofereceu uma e montou uma fábrica de fazer casas de PVC em Cuba, em Havana. Nós oferecemos gratuitamente para o Lula, que era o presidente, e para o ministro das cidades, na época, que era o Olívio Dutra, para dar gratuitamente e implantar esse programa de casas populares no Brasil. A resposta que nós tivemos deles foi um estrondoso silêncio. Então, esse foi grandes conquistas que esse movimento da fábrica ocupada teve, porque não nos preocupávamos apenas com garantir o salário, nós estávamos lutando pela classe trabalhadora, pelo socialismo, pela humanidade. Certo, nos dê também um panorama geral, Sérgio, da repercussão internacional desse movimento. Bom, evidentemente o nosso movimento ele teve uma repercussão internacional, mundial mesmo, por certas características políticas. Em 2000, 2001, 2002, houveram muitas ocupações de fábrica na Argentina, e inclusive algumas na Bolívia e em outros lugares. Mas cada movimento desse cuidava da sua fábrica. Mesmo que na Argentina houve, a partir da IMPA, uma fábrica metalúrgica de Buenos Aires, a preocupação de construir um movimento nacional de empresas recuperadas, eles se mantinham no quadro nacional. A Cipla Interfibra buscaram se desenvolver como um movimento nacional que incentivava e ajudava nas ocupações de fábrica frente à desgraça que os patrões e o capitalismo organizavam, mas também internacionalmente. Por isso nós nos ligamos aos trabalhadores que ocuparam a Invepal e a Inveval na Venezuela, depois a outras fábricas ainda. Já estávamos em ligação com os mineiros da Bolívia, da Federação Sindical dos Mineiros da Bolívia e da COB, e nossa ligação foi tão estreita que a Federação Sindical, eu tenho orgulho de ter um capacete, um casco, como dizem os mineiros bolivianos, que me foi presenteado pela Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros da Bolívia, e uma placa que hoje está na sede da esquerda marxista em São Paulo, que é uma homenagem dos mineiros bolivianos a mim e ao movimento de ocupação de fábricas do Brasil, da Cipla e das outras. Além disso, nós impulsionamos uma conferência internacional na Venezuela que reuniu dezenas de países e deu um enorme impulso ao movimento. Para você ter uma ideia, da Argentina nós conseguimos que fosse um Boeing fretado pelo movimento das fábricas ocupadas, assim como mais 40 trabalhadores no Uruguai, trabalhadores do Paraguai, da Bolívia, do Peru, enfim, de uma quantidade enorme de países. E tivemos aí a participação também de sindicalistas norte-americanos, mexicanos, da Grã-Bretanha, da Espanha, da Turquia. Depois disso, nós organizamos uma conferência pan-americana de trabalhadores em defesa do emprego, dos direitos e das ocupações de fábrica, realizada dentro da Cipla, com mais de 650 participantes de dezenas de países do mundo, enfim, um movimento que se expandia. Além disso, nós fomos convidados para falar sobre o movimento em inúmeros países do mundo. Na Turquia, enviamos representantes para falar para metalúrgicos, portuários, mineiros. Eu mesmo fiz um giro por toda a Espanha,
falando, explicando as ocupações de fábrica, para você ter uma ideia, inclusive no País Basco, em locais da esquerda Abertzale, que é ligada ao movimento armado basco. Todos eles estavam interessados na perspectiva que nós colocávamos, que não era a perspectiva de virar um pequeno patrão numa cooperativa, mas a perspectiva de organizar um movimento da classe trabalhadora para tomar as propriedades privadas dos meios de produção dos capitalistas e organizá-las nacionalmente e passar a controlar a economia democrática e coletivamente, de forma a resolver os problemas urgentes, imediatos e históricos da classe trabalhadora, liquidando com os privilégios dos capitalistas para sempre. E, obviamente, que isso trouxe um grande interesse no nosso movimento. Uma das coisas importantes que aconteceu foi que um sindicalista que estava na Venezuela voltou para os Estados Unidos e na fábrica que ele estava, a República de Portas e Janelas, uma fábrica de esquadrias, ele estava quebrando, ele organizou uma greve e ocupou a fábrica. Perguntado por um jornalista como é que ele tinha tido aquela ideia, porque nos Estados Unidos isso não é normal, ele respondeu que ele teve a ideia na Venezuela quando ele viu que o Brasil, a Argentina, os venezuelanos, os trabalhadores, quando a fábrica ia quebrar, eles tomavam... Então foi um movimento que teve uma grande repercussão internacional e isso, inclusive, ajudou a fomentar o ódio da burguesia. Mas ela construiu movimento e relações que subsistem até hoje. Então, em cada situação, em cada país onde a questão se coloca, tem gente que tomou contato, que sabe do que nós fizemos, e nossas relações pessoais e políticas se expandiram muito e continuam até hoje. Sérgio, o governo do PT e as direções sindicais, pressionados pela burguesia, se opuseram fortemente ao movimento das fábricas ocupadas. No final, eles uniram forças para derrotar o movimento. Como se deu esse processo? O final do nosso movimento acabou com uma intervenção policial-militar organizada pela Polícia Federal a pedido do Lula e do Luiz Marinho, que era na época o ministro da Previdência, em conluio com alguns deputados do PT, em particular com um politicamente criminoso chamado Carlito Mers, que organizaram com o judiciário uma intervenção na fábrica. Essa intervenção foi preparada por entrevistas no Estadão de página inteira do presidente da Fiesp, o SCAF, entrevista de página dupla do presidente da ABIMAC, onde eles diziam: não é possível tolerar que os operários tomem o poder na fábrica e ainda mais que tenham relações e que o governo Chaves se meta no interior do Brasil. Isso é um ataque à democracia, eles diziam. E o Lula, concordando, junto com o Luiz Marinho, fez um pedido oficial, nós temos todos os documentos, porque eles são públicos, está na justiça isso, pedindo que a justiça intervisse e tomasse a fábrica para que fossem pagos os direitos previdenciários não pagos durante os 10 anos que os patrões estavam lá. Porque nós, quando tomamos a fábrica, começamos a pagar os direitos previdenciários. Então eles interviram na fábrica. Só que eles não interviram no Itaú, não interviram em nenhuma empresa brasileira, no Bradesco. E eu posso citar, porque está na internet, tem uma lista de 1.000 empresas que devem trilhões à Previdência. Ninguém nunca soube no Brasil de intervenção numa empresa privada por dívida de Previdência. Mas na empresa dirigida pelos trabalhadores, o governo Lula, o Luiz Marinho, o Judiciário, o Paulo Scaff e a grande burguesia nacional e de Joinville fez questão. Então, um dia 2 de junho de 2007, 6 horas da manhã, a Polícia Federal, com mais de 150 homens armados, com fuzis, metralhadoras, bombas, carros de combate, porque eles tinham um medo terrível dos trabalhadores organizados, porque nós sempre os enfrentamos e eles nunca levaram. Eles invadiram a Cipla e Interfibra e expulsaram a comissão de fábrica, o conselho de fábrica, e começaram a militarizar a fábrica. Durante meses, do lado de cada máquina tinha um policial federal ou um policial militar armado, controlando o operário. E, obviamente, que foram demitindo todo mundo e a direção foi processada. Eu, pessoalmente, sofri 24 processos e, afinal, eles perderam todos, inclusive porque tinha um deles que eles diziam que eu era acusado de formação de quadrilha e organização criminosa, eu e o presidente Chaves da Venezuela. Eu, evidentemente, chamei o Lula como testemunha desse processo e, afinal, isso não andou naquela época. Mas eles
terminaram assim com o movimento. E eu só quero dizer que eles derrotaram esse movimento naquele momento. Mas esse movimento vai voltar em outro momento e vai ter muita gente que aprendeu como fazer. Sérgio, muito obrigado pelo riquíssimo papo de hoje. Considerações finais? Considerações finais. Mesmo nas ocupações de fábrica, a principal questão, além da busca de defender o movimento, de garantir a democracia interna na fábrica e no movimento e de tentar generalizá-la, é ganhar militantes, trabalhadores das ocupações para a construção do instrumento e da organização revolucionária, o Partido Revolucionário Marxista Bolchevique, que um dia vai chegar a ajudar os trabalhadores a tomar o poder. Fora isso, toda ocupação vira efêmera. Você ocupa, você fica um tempo na ocupação, depois reflui e não sobra nada. Porque quando vem a repressão, processos judiciais, miséria, desemprego, todo mundo na lista negra das empresas, é muito difícil resistir. O que pode te fazer resistir é ter uma organização revolucionária nacional e internacional que diga que nós estamos aqui ocupando as fábricas pela humanidade, pelo futuro, pelo socialismo. Essa é o sentido último de uma ocupação de fábrica, na minha opinião. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje ficou por conta do grupo de jazz fusion da antiga Leningrado, União Soviética, Anatoly Vapirov Ensemble. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.